E aí, galera, tranquilo? Na boa? Vamos lá? Hoje eu pretendo falar de república e liberalismo, dando especial ênfase à república. E por que pretendo falar sobre a república com especial ênfase? Porque a expressão república está na boca das pessoas, está na boca dos políticos, né, dos advogados, das pessoas comuns, né, República Federativa do Brasil, isso é uma questão republicana. Quer dizer, a república é mais uma palavra, mais uma expressão que eu entendo que é uma expressão fetichizada, enfeitiçada, porque ela parece dizer muito, né? E até diz, mas as pessoas não conseguem compreender, nós não conseguimos compreender muitas vezes a complexidade. Então, podemos dizer, partindo do óbvio, né? Ou melhor, do mais comum, corriqueiro, que república reporta a coisa pública, não é? Mas o que isso quer dizer? O primeiro sentimento que me vem quando se fala de coisa pública, a república, me vem uma percepção de eticidade, de moralidade implícita. Porque se tratamos da coisa pública, significa que nós devemos pôr em segundo plano as questões privadas, a propriedade e tudo aquilo que significa benefício próprio, vai ficar num foco menor. Não é desaparecer, mas fica num foco menor comparado à preocupação com o público. Essa é a primeira sensação que pelo menos eu tenho. Outro entendimento que nós precisamos ter quando nos reportamos a essa expressão república é que ela também reporta a, a, ao povo, ou seja, aquela expressão que está na Constituição que vai dizer que o poder emana do povo. Portanto, a coisa pública e o poder emanado do povo. Mas que poder é esse? Poder político, ou seja, as decisões das coisas públicas ficam no espaço público. O que é o espaço público? O espaço do povo, das pessoas. E aqui, só para a gente possa limpar um pouco as palavras, vamos entender que povo não é o outro, o povo não é o outro, né? O povo não é ou não elite, o povo somos todos nós, elites ou não elites, nós somos o povo. Portanto, o Estado existe tendo como sustentação o povo, que tem o poder político, o poder de determinar a administração desse Estado e um Estado pensado para a coisa pública. Percebam que fica bastante complexo essa visão que eu trago de uma palavra que parece tão pequenininha, tão simplinha, que é a república. Portanto, todos os cidadãos, ou melhor, todas as pessoas que estão sob a égide, sob a proteção do Estado, devem ser, do seu ponto de vista político, tratadas de forma igual. Percebam que eu estou tratando basicamente do seu ponto de vista político, né? Pessoas devem ser tratadas com isonomia, ou seja, são iguais perante a lei, perante o Estado. Salvo, e aí é bastante interessante, para que as pessoas sejam iguais, do seu ponto de vista da isonomia, né?
é preciso que o Estado proteja esta isonomia, ou seja, ela vai ter que observar pessoas que estão de alguma forma em desvantagem, né? E potencializá-las para que elas possam se igualar àquelas que já estão de alguma forma num patamar acima de, vamos dizer assim, um patamar acima em poder de decisão, um patamar acima em termos de conhecimento, de empoderamento, enfim, é preciso que haja uma equalização para que, sob o ponto de vista da República, todos possam gerir a coisa pública. Percebam que, apesar de eu estar me referindo à política, né, uma equalização política, uma isonomia, portanto, dá para perceber que tem um viés aqui econômico, né? Mas é um viés econômico, não trata diretamente da economia. Por que tem um viés econômico? Porque para empoderar as pessoas tem a ver com distribuição de propriedade, distribuição de rendas, né? De renda é preciso que as pessoas tenham saúde, educação, moradia, mas fica, vamos dizer assim, numa preocupação um pouco menor, sob o ponto de vista de que aqui a preocupação ela é política. Quando falamos em república, nós temos que pensar em ausência de totalitarismo. República como ausência de uma imposição, né? República como uma proposta de autonomia para o cidadão. Então, numa república, as pessoas devem ser cidadãs, devem ser autônomas, devem ser respeitadas, devem ser protegidas contra qualquer imposição que não seja uma imposição permitida por lei. Portanto, a diminuição da minha capacidade de ser cidadão, seja por indignidades de uma baixa remuneração, né? Seja indignidade de uma baixa escolarização, porque não foi possível uma escolarização melhor, né? Porque o Estado não ofereceu. Então, é preciso que as pessoas sejam cada vez mais empoderadas, cada vez mais dignas, para que elas possam, portanto, serem gestoras, vamos dizer assim, sob o ponto de vista cidadã, né? Gestoras do Estado também. Entendamos, portanto, que aqui há um forte peso em reduzir, atenuar as desigualdades sociais para que as pessoas possam agir em pé de igualdade em relação ao Estado e o Estado possa exigir o mais igualitariamente possível os deveres que todos os cidadãos têm em relação ao Estado. Então vejo que o Estado há de proteger algumas pessoas, dar as condições para algumas pessoas que são mais frágeis e exigir alguma coisa a mais das pessoas que já estão empoderadas para que haja um equilíbrio. Porque a preocupação aqui, evidentemente, é com o que é interesse público. Então, as questões individuais, elas, claro que têm razão de existir, mas elas estão submetidas a um interesse público, não submetidas a ponto de eliminar a liberdade das pessoas, porque a república, ela se funda na liberdade, mas na liberdade cidadã, ou seja, a minha liberdade, ela existe enquanto submetida aos princípios da moralidade pública, sobre o princípio da legalidade, sobre os princípios cívicos de pertencimento ao Estado, aonde os cidadãos convivem em busca da harmonia. Inclusive, pessoas podem ter que abdicar de alguns privilégios personalíssimos, alguns privilégios privados para que o público seja favorecido. De um outro lado, nós temos uma ideologia liberal que também se preocupa com a liberdade. Percebam,
A república se preocupa com a liberdade cívica, cidadã. E o liberalismo se preocupa também com a liberdade. Nós temos uma ideologia liberal que também se preocupa com a liberdade. Percebam, a república se preocupa com a liberdade cívica, cidadã. E o liberalismo se preocupa também com a liberdade. A diferença está em que o liberalismo está preocupado com uma liberdade negativa, ou seja, com retirada de obstáculos ao crescimento das pessoas. E esse crescimento, ele é um crescimento muito voltado, ele é um crescimento voltado para o crescimento econômico, para o crescimento da propriedade, para o usufruto da propriedade, né? Com a diminuição da preocupação com o público, ou seja, com a redução do Estado. Portanto, há países que optam mais pelo liberalismo a ponto de reduzir muito o Estado, e há outros que deixam o Estado um pouco mais empoderado, né? Mas aí nós temos que ver na prática como isso acontece. Mas na teoria, o liberalismo se preocupa com a igualdade das pessoas para o consumo, a liberdade das pessoas para o crescimento econômico. Entretanto, igualdade, mas já que há a liberdade, essas pessoas competem, né? Essas pessoas competem e, portanto, vai acontecer o quê? A desigualdade. A desigualdade por quê? Porque uns vão ter mais acesso, outros terão menos acesso às benesses culturais, às benesses econômicas, às benesses da propriedade privada, em detrimento de outras. E se o Estado é pequeno, para que haja liberdade, a liberdade liberal, né, do liberalismo, o Estado fica pequeno. E um Estado pequeno não consegue dar sustentação às pessoas que são empobrecidas ou que estão fragilizadas. O liberalismo, portanto, ele, ao inverso da questão republicana, ele acaba valorizando a propriedade, a economia e colocando a questão política num patamar inferior, ou seja, o econômico, a propriedade é que dá o tom das questões políticas, inclusive a própria isonomia, né, fica abalada porque pessoas desfavorecidas acabam se submetendo aos interesses econômicos por necessidade. E o Estado pequeno, como eu disse, não consegue dar a sustentação, a proteção, né, a essas pessoas mais fragilizadas. Percebam que tanto a República quanto o liberalismo se preocupam com a liberdade, entretanto, para a República essa liberdade é cívica, para a República essa liberdade ela é submetida ao interesse público, né? E submetida significa que as pessoas autonomamente na República reconhecem a importância de um Estado que ajude as pessoas, que proteja as pessoas autonomamente se comprometem com o público, né? E nós temos do outro lado, no liberalismo, pessoas pouco comprometidas com o cívico, pouco comprometidas com as questões públicas e muito mais preocupadas com as questões privadas. E neste vídeo eu não estou fazendo um julgamento de valor, né? Eu estou tentando dizer o que as coisas de fato são. Então, a partir deste vídeo, seria bastante importante que quando nós nos referíssemos à República, nós refletíssemos sobre a isonomia das pessoas perante o Estado, e um Estado preocupado com essa igualdade das pessoas, protegendo-as em prol de um interesse público, que pensássemos que o liberalismo tem um risco, ele tem um risco muito grande, porque ele está mais preocupado com a questão econômica, com a questão de retirada de obstáculos para o crescimento das pessoas e, portanto, favorecendo a competição e
por consequência, tendo um Estado mais fraco, menos protetor, acabando permitindo que pessoas sofram, que pessoas se marginalizem, que pessoas usufruam cada vez menos das benesses de pertencer a um Estado. E encerrando, não esqueçamos que nós vivemos na República Federativa do Brasil, cuja Constituição aponta para o republicanismo das relações. E que, portanto, percebamos, quando fazemos escolhas, os riscos e as vantagens, quando damos mais peso às questões republicanas e quando damos mais peso ao liberalismo. Certo? Abraço e até a próxima.